Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de geografia, tá? E aí a gente vai dar continuidade à atividade da semana passada, né? Onde a gente vem falando sobre a cidade e sobre o campo, né? As atividades que a gente faz na cidade e as atividades que a gente faz no campo. Hoje nós vamos abrir o nosso livro na página 118, onde vem falar um pouquinho sobre a agricultura e a pecuária, né? São aí atividades que a gente realiza, né, no campo, né? E que tipo de atividade é essa? Agora nós vamos saber, né, o que é agricultura e o que é pecuária, tá bom? Então, aí na página 118 vem falando o texto e a diferença, né, dessas duas atividades. Então, vamos lá. A prática da agricultura e da pecuária são possíveis onde há solo e água disponível, como é comum em áreas rurais. Ambas as atividades são importantes para o sustento da população do campo e para fornecer os produtos consumidos na cidade. A agricultura é a atividade do cultivo de plantas, né? Então, a agricultura são, né, aquelas pessoas onde cultivam, onde eles plantam, né, algum tipo de planta, tá? Existem maneiras de cultivar plantas na água, mas a maior parte da agricultura é realizada sobre o solo, de onde as plantas retiram a água e os nutrientes que precisam para crescer. Já a pecuária é a atividade de criação de animais, como bois, cavalos, porcos, ovelhas e aves, né? Então, a agricultura, né, é criação de plantas, né? Plantação de planta. E pecuárias é, né, aí, criação de animais, tá? Então, essa é a diferença. O solo é importante para a pecuária, pois é fonte de alimento para os animais. No solo são plantados capim, das pastagens e os vegetais usados na fabricação de ração. Os animais também precisam de fontes de água para sobreviver. Então, né, aí nós temos a figura, né, lá em cima, do solo sendo preparado para o plantio de vegetais em Ibiúma, São Paulo, foto de 2017. Né, e a irrigação fornecendo a água necessária para o cultivo do milho, onde venda nova da imigrante, Espírito Santo. E aí abaixo, né, são bois criados em áreas em pastagem, né, o pasto aí. E a água à disposição. Duartina, São Paulo, foto de 2016. Então, né, aí vem falando sobre a grande diferença, né, da agricultura e da pecuária, né? Então, quando a gente fala agricultor, né, ele tem aí plantações, né? Pode ser de milho, pode ser de arroz, pode ser de algodão, algum tipo de planta, né? E pecuarista, né, ele tem criação de animais, o boi, o cavalo, né, o vaca, tá bom? Então, essa é a diferença. Aí tem um exercício, né? Por que o solo e a água são importantes para a agricultura e para a pecuária, né? Então, qual a importância aí que a gente leu, né, aí do solo e da água? Você vai ler, né, novamente com calma e você vai responder usando as suas palavrinhas. Página 119. As atividades na cidade. Então, a gente vai ver agora um pouquinho, né, porque a agricultura e a pecuária são atividades, né, realizadas no campo, né? Então, agora a gente vai ver as atividades que podem ser realizadas na cidade, tá bom? Nas cidades, a prática da agricultura e da pecuária não é tão comum como no campo, né? Porque não tem espaço suficiente, né, para poder realizar esse tipo de atividade. Então, por isso não é tão comum. Por outro lado, são as cidades que reúnem a maior parte das atividades industriais, de comércio e de serviços. Nas indústrias, os produtos da agricultura, da pecuária e do extravismo, né, quando retira da natureza, são transformados em outros produtos que são vendidos no comércio, como supermercado, loja, lanchonete, shopping center, etc. A prestação de serviço por profissionais como os motoristas de ônibus, eletricistas, professores, garis, médicos é fundamental para atender a necessidade cotidiana, né, do dia a dia de quem vive nas cidades. Então, né,
Aí as indústrias, elas pegam essa matéria-prima, né, que vem lá do campo, animal, né, e aí ela transforma em produtos, né, como a gente come carne, a gente tem o tecido, então eles transformam esses produtos, tá? E aí a gente consome aí diretamente do mercado, né, do comércio. Aí nós temos algumas figuras, né, A, B, C e D. Aí a mulher opera máquina e indústria de motores para automóveis. Na letra B, professores em sala de aula de uma escola. Letra C, lojas de roupas em rua do comércio. Letra T, limpeza de rua sendo feita por garis. Então aí, né, tem o exercício número 1. Escreva qual atividade de cada uma das fotos acima retrata indústria, comércio, prestação de serviço. Então aí você vai observar qual a imagem, né, é a indústria, qual a imagem é o comércio, qual a imagem é uma prestação de serviço, né, alguém está prestando um serviço, e qual, né, aí você vai correlacionar, tá bom? Corretamente. Então, observar, ler direitinho, e aí você vai ver, né? Quando a gente presta um serviço, é quando a gente faz alguma coisa, né, aí para a comunidade, né, como o gari, como o correio, né, tá prestando um serviço, o correio vai lá, entrega nossas cartas, o gari vai lá, recolhe o nosso lixo, então isso é prestação de serviço, certo? Então, indústria é o quê? É uma fabricação, é como se estivesse trabalhando numa como não? É trabalhar numa fábrica, né? Tá aí, né, no desenvolvimento de algum produto, né? Então você vai observar, e o comércio, né, onde tem a venda aí de produtos, tá? Então você vai correlacionar corretamente aí de acordo com as figuras acima. Então, na página 120. Nas cidades, as pessoas vivem aglomeradas, né? Então, todas juntas. Isso é, moram próximas uma das outras. Isso exige a criação de meios para coletar, tratar e distribuir água para toda essa população. Levar água de qualidade à população requer obras com custo elevado. Por isso, é importante economizar água. A análise das situações representadas abaixo nos ajuda a pensar sobre esse tema, né? Então, assim, né, aqui quem é responsável, né, nessa distribuição de água nas nossas casas é a empresa, né, a ICEDAI, né? Então, ela é responsável por distribuir a água na nossa casa, tá bom? E aí foi o que tá falando no nosso livro. É muito importante a gente fazer essa economia. Tá escovando o dente? Fecha a bica, né? Escova. Depois, na hora de aí enxaguar a boquinha, a gente liga novamente. Chuveiro é a mesma coisa. Tá passando shampoo, tá se ensaboando, fecha o chuveiro. Na hora de tirar, a gente vai lá e liga, né? Então, é muito importante essa economia de água, tá? Então, vamos lá. Quantidade de água que gastamos em algumas atividades diárias. Então, a gente vai ver aqui, né, quanto a gente gasta em cada atividade que a gente realiza no nosso dia a dia. Então, tomar banho de 15 minutos com o chuveiro elétrico aberto gasta 135 litros de água, tá? Depois, lavar a roupa com torneira meio aberta por 15 minutos, gasta 117 litros. Tomar banho de 5 minutos com o chuveiro elétrico aberto, 45 litros. A descarga por 6 segundos, a gente gasta, né, lá apertando a descarga, 12 litros. Escovar os dentes com a torneira aberta por 5 minutos, 12 litros. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, 2,5 litros, né? Então, aí, quando eles economizam, né, o que tá mostrando aí a diferença, eles gastam bem menos. Tipo, ó, lá o menino tá tomando banho de 15 minutos com o chuveiro elétrico aberto, né? Então, ele tá se saboando, tá escovando o dente, o chuveiro tá aberto. Ele tá gastando 135 litros, né? Aí, ele diminuiu a quantidade do banho, né? Fechou o chuveiro enquanto tá se saboando, ele gastou apenas 45 litros, né? Então, olha como diminuiu a quantidade de água aí, né, o consumo. Então, você vai aí observar, no quadrinho acima, você vai marcar um X
as imagens que mostram o consumo de água sem desperdício, né? Aonde aí a criança está economizando a água, tá? Então você vai observar, vai ler direitinho, com calma, e você vai ver aí os quadrinhos que as crianças elas estão economizando água e vai marcar X. Número 3. Em quais atividades da sua rotina você utiliza água? Você procura evitar o desperdício quando realiza essas atividades, né? Então, quando a gente toma banho, quando a gente escova os dentes, né? Quando a gente lava a roupa. Então, assim, vocês não lavam roupa, né? Quem lava é a mamãe, mas essas atividades vocês costumam aí estar economizando água. Você fecha lá a torneira enquanto está escovando o dente, né? Você fecha o chuveiro enquanto está se saboando. Então, qual é a maneira que você tem de economizar a água, tá? Você vai escrever aí sobre a sua atividade e sobre o que você faz para poder ter essa economia de água, né? Então, aqui na página 121 tem a visão oblíqua e a visão vertical, né? Oblíqua quando a gente, né? E a vertical. Vamos ver qual é a diferença dessa visão aí. Aí nós temos o mesmo lugar, né? Um campo e o outro lado uma cidade. E aí nós temos a diferença de detalhes, né? Nas imagens. Então vamos lá. Você já aprendeu que a observação de um objeto ou de uma paisagem a partir de mais de um ponto de vista permite a visualização de diferentes detalhes. Agora você terá mais um exemplo para analisar. As duas fotos aéreas, né, estão sendo vistas de cima. Ao lado, retrata uma mesma área do município de Londrina, Paraná. Nelas é possível reconhecer como o solo foi aproveitado em áreas rurais e urbanas, mas há diferenças na imagem que cada uma registrou. Compare a foto A, foi obtida a partir do ponto de vista vertical, né? Exatamente de cima, né? Então, aí a pessoa tá olhando de cima, né? Tirou a foto de cima. A foto B foi obtida a partir do ponto de vista oblíquo, ou seja, do modo inclinado em relação ao solo, né? Então, aí a posição oblíqua é quando a foto ela tá meio inclinadinha, tá? E a posição vertical é quando a gente tá vendo de cima, né? Ela tá literalmente, né, certinha a imagem. Então, número 1. Uma das fotos retrata uma área menor e nela é possível ver a diferença de piscina em algumas casas. Que foto é essa? A A ou a B? Onde você está conseguindo identificar aí? Aí você vai colocar. Número 2. Em qual foto aérea é possível visualizar a área urbana, onde há prédios e vários andares? Por que esse detalhe é visível na imagem? Né? Na imagem A ou na imagem B? Por que está retratando aí essa imagem, tá? Porque a gente está conseguindo identificar, tá bom? Então, a nossa atividade é só até aqui, tá? Na página 121. Vou deixar para vocês esses exercícios. Qualquer dúvida, você vai deixar seu comentário, que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.